Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esses vídeos ficam salvos aqui no Instagram e também na nossa playlist do YouTube, que também é Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative o sininho e toda vez que a gente publicar um vídeo, você será notificado. Já há bastante tempo, há uns 5 anos que a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui, e a gente traz lições, né, do Evangelho para que nós possamos refletir a nossa vida, as nossas questões, os nossos desafios e a nossa conduta, né, porque Jesus viveu essas experiências e deixou as lições para que nós seguíssemos essas premissas que ele deixou, essas premissas morais, que encurtam o nosso caminho evolutivo. Então a gente procura trazer temas aqui que a gente vai refletir e também explicar algumas passagens do Evangelho que às vezes parecem que são contraditórias, como essa que a gente vai ver hoje. Então, sejam muito bem-vindos e nós então vamos pedindo ao nosso mestre que esteja mais uma vez no meio de nós e que ele abençoe a nossa intenção de aprender e de servir no bem. Que assim seja. E como eu estava falando, existem algumas passagens do Evangelho que à primeira vista, assim, a gente olhando, se a gente fosse seguir o pé da letra, parece que são contraditórias. Mas aí é preciso de haver um entendimento sobre essas passagens. Principalmente a gente fazer a contextualização, né, das palavras de Jesus, ou seja, colocar as palavras dentro de um contexto e dentro da cultura, né, da época e no lugar onde ele estava. Então eu trouxe hoje uma passagem de Lucas, que está no capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Que é uma moral estranha, que é sobre aborrecer pai e mãe. É o título de hoje, que diz o seguinte: e muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E é claro que a gente, ouvindo isso sem uma interpretação, parece que quem está falando é uma pessoa carente e possessiva que quer a atenção toda para ela, né? Mas não é isso, não. Essas palavras, elas precisam ser interpretadas, já começando pelos verbos, né? Primeiro que Jesus não estava carente de nada de ninguém, né? Quando ele estava falando, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai ou sua mãe ou mulher e filhos, a gente tem que entender que o Evangelho foi escrito em hebraico e isso foi traduzido em várias línguas até que chegasse ao nosso português aqui. E os verbos, eles vão tendo sentidos diferentes conforme os séculos, né, vão passando. Se a gente tirar não aborrece o pai ou a mãe, e se a gente se colocar que se alguém vem a mim e não se desprende, né, do pai, da mãe ou do irmão, não da pessoa, mas das ideias, porque ele sabia
que os conceitos de amor, de perdão e tantos outros que ele trouxe do Evangelho iria causar muitas polêmicas, mesmo dentro de casa. Então, o que ele estava falando era para a gente se desprender dessas polêmicas, se desprender da opinião, né? A gente usar a nossa razão para fazer as nossas escolhas e não ficar à mercê do pensamento e das escolhas do outro. Era isso que ele quis dizer. Porque ele nunca, ele mesmo que defendeu, inclusive, ele veio dizer que veio a cumprir a lei e os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos existe um mandamento de honrar pai e mãe. Ele não ia dizer isso num dia e depois desdizer no outro, né? Então aqui é uma questão de interpretação, a interpretação moral das suas palavras. Que ele estava dizendo o seguinte: quando nós temos o conhecimento de como é que o universo funciona, de quem é Deus, qual que é o nosso propósito aqui, o que é que a gente está fazendo aqui, qual a evolução que a gente tem que fazer, a gente não pode se prender de deixar de fazer nossas realizações porque outras pessoas, mesmo sendo pai ou mãe ou filho, isso e aquilo, tente estagnar o nosso caminho. Então, o que ele... Na época, ele estava falando para um povo ainda, em relação a nós, hoje ainda mais primitivo de conhecimentos. O contexto ali eram pessoas que viviam de guerra, de área rural, não tinha uma estrutura de sociedade como se tem hoje. Então, o que ele diz... O que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento não pode ser meu discípulo. Ou seja, não adianta a gente ler o Evangelho, a gente falar coisas e não seguir os ensinamentos que estão sendo dados. Então não dá para ser discípulo. O discípulo, ele deve seguir o seu mestre e deve obedecer aquilo que o mestre está indicando para ele. Quando o discípulo começa a querer saber mais do que o mestre, então ele deixa de ser discípulo. Quando o discípulo acha que sabe mais do que o mestre, está na hora dele começar a seguir sozinho. Porque quem precisa de mestre é quem precisa de direcionamento. E nós, que aqui elegemos Jesus como nosso mestre, nós devemos seguir as premissas do Evangelho, aquilo que ele coloca. Não somente para ficar ensinando para os outros. Aliás, a gente ensina para os outros através do nosso exemplo. Como já dizia Francisco de Assis, quando mandava os seus confrades, ele dizia: vá, meus filhinhos, pregar o Evangelho. Se for necessário, use o livro. Ele estava falando o quê? Vai pregar com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua conduta. E é isso que Jesus está falando aqui. Se nós colocarmos a sociedade, as coisas do mundo na frente das coisas espirituais, então a gente não é digno de seguir isso. Que é o que ele fala. Aquele que amar mais o pai ou a mãe, aqui nesse caso de amar, não é no sentido que a gente entende hoje. Esse seria não se prende as questões familiares em detrimento do seu progresso espiritual ou da sua conduta. Então não importa se o pai, a mãe, o esposo faz alguma coisa que não está numa conduta boa. A gente não deve seguir só porque o outro está fazendo, mas sim de usar do seu livre-arbítrio. Inclusive em João, nessa mesma passagem, ele fala: aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conserva para a vida eterna. Ou seja, esse odeia não é odiar, na realidade é aquele que não se prende, né,
a sua vida nesse mundo? Aquele que já entendeu que a vida aqui é passageira. Que tudo que está aqui nessa dimensão está para servir como material para o aprimoramento do nosso espírito. Não só as coisas materiais que nos cercam, como o nosso próprio corpo físico. É um instrumento também do nosso espírito imortal. Então, esse odiar também significa amar menos, né? Então, a gente precisa entender que Jesus, ele nunca foi contraditório nos seus ensinamentos. Se por um lado ele está pregando misericórdia, se ele está pregando entendimento, se ele está pregando perdão, se ele está falando para a gente ir 2000 passos com aquele que quer que a gente vá 1000, ele não pode em outro momento simplesmente dizer abandone sua família e venha. Não é isso. Não é ao pé da letra. E muita gente leva isso ao pé da letra. E às vezes até acabam esfriando na fé por causa disso. Para a gente ter a nossa questão de fé, a nossa questão de viver o evangelho, ela é individual. Não depende de quem está do nosso lado. Às vezes a gente fala de evangelho sem tocar o nome de Jesus, sem falar o nome dele. Porque ele não tem esse ego de querer que a gente fique adorando e fazendo, não. Quando ele fala de aborrecer o pai, mãe, filhos, são aqueles que abraçam o ideal cristão, que é o ideal do amor, que é o ideal do perdão, do entendimento do que é a vida espiritual. Então, a gente não força quem está do nosso lado a mudar a conduta dele. A gente não força. Jesus nunca forçou ninguém. A vivência do evangelho é um convite. Aceita quem quer. Agora, uma vez que a gente aceita, a gente deve repensar os conceitos antigos que a gente tinha. De deixar de ser tão egoísta, tão orgulhoso, deixar muitas vezes o nosso ego de lado, mudar a nossa conduta, o nosso comportamento principalmente. Comportamento de revide, nós temos muito isso ainda. Nosso espírito teve várias encarnações em guerras, como ainda tem até hoje, né? Então, nós estamos muito automatizados em responder as coisas logo, em revidar, em reagir à provocação do mundo, do outro. E o evangelho nos convida a gente a agir, não reagir. Porque se a gente ficar tendo uma vida reativa de acordo com o comportamento do outro, nós perdemos o controle de nós mesmos. E veja como Jesus, ele já vem aqui nos libertando disso. Ou seja, o que ele está dizendo? Assuma o controle da sua vida. Aprenda desses ideais. Aprenda de mim, que sou manso e pacífico, a ser manso, a ser pacífico, a não ser tão reativo, a agir com inteligência, porque Jesus tinha uma resposta inteligente em todos os momentos. A refletir antes de entrar no campo magnético do outro. Então, ele nos convida a uma mudança interna muito grande, mas é uma mudança que nos liberta. Quando ele fala para a gente perdoar o outro, não é dizer que porque a gente é bonzinho, não. É que o perdão significa entendimento, e quando eu entendo o outro, eu me liberto.
Quem oferece o perdão é que se liberta, não é quem recebe. Se a gente parar bem para pensar, é isso. Então, todo o ensinamento do Evangelho é uma profilaxia para a nossa alma. Ele nos empodera. O que é empoderar? Nos empodera da nossa própria escolha. Ele nos dá o poder sobre nós mesmos, porque empoderamento real é isso. Empoderamento não é sobre os outros. Aí já é outra coisa. O verdadeiro empoderamento é quando a gente toma o poder nosso, o nosso autocontrole. E os ensinamentos do Evangelho, eles vêm nos convidar a isso, a não entregar o nosso poder de escolha na mão de quem quer que seja. Então, quando nós reagimos a uma situação, nós estamos entregando o nosso controle. Quando nós agimos, ou seja, quando a gente pensa, elabora, e aí a gente dá uma resposta pensada, elaborada, então aí nós estamos agindo. E aí nós estamos praticando o nosso poder pessoal. E é isso que ele está falando. Agora, é claro que as ideias que Jesus trouxe ia causar muita discussão. Dentro de casa, mas até hoje a gente vê isso. Muitas religiões foram criadas. Jesus não criou religião nenhuma. Muitas religiões foram criadas a partir de dogmas, a partir de culturas diversas, que levam a Deus. E a gente vê que dentro de uma família, às vezes não se respeita um membro da família porque ele fez a escolha de uma religião. Então a gente vê que não mudou muito o cenário. Ainda até hoje tem gente que ainda se afasta de pessoas da família porque a pessoa fez uma determinada escolha religiosa. Ainda há um preconceito com isso. Agora vocês imaginem, naquela época de Jesus, aonde as pessoas grandes eram as que tinham o poder, que tinham dinheiro, que tinham status, que tinham escravos. Aí chega um homem, que se diz um profeta, um mestre, e começa a ensinar que todos somos irmãos, que o escravo é o irmão do rico, que não há diferenças religiosas, que fariseus, hebreus, gentios e todos poderiam sentar à mesma mesa. Vocês imaginam a ideia revolucionária que ele não colocou ali? E aqui ele nem está falando disso. Aqui ele está falando da célula da sociedade, que é a família. Que é a família. E tudo, gente, começa na família. Se hoje os países estão em guerra, é porque ainda existem as guerras na família. E dizer que a guerra é dos outros, a guerra é nossa também. Se a gente já entendeu que todos nós somos centelhas divinas saindo de uma mesma fonte, então tudo que acontece no mundo diz respeito a nós também. Ah, mas eu não tenho nada que ver com isso, eu levo a minha vida em paz. Mas enquanto houver alguém em guerra, enquanto houver alguém em sofrimento, nós não podemos ter a nossa felicidade total. Porque parte nossa estará ali sofrendo também. Ou quem de nós tem o coração tão suficientemente endurecido que vê uma situação de crianças morrendo como a gente vê hoje e não vai se consternar com isso. Como é que a gente pode ser feliz com isso? Totalmente feliz. Então são coisas que nós precisamos pensar, porque
a paz, ela começa a se estabelecer, como Jesus falou, dentro dos corações. Então começa dentro de mim, começa dentro de cada um de vocês. Depois, essa paz, ela se estende para quem está próximo conosco, com quem convive debaixo do mesmo teto, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nesse sentido que a paz vai sendo levada até os níveis sociais. Então, uma pessoa que já está em guerra com ela mesma, ou que guerreia com aqueles que estão próximos, ela não vai conseguir viver bem com as pessoas que estão fora de casa. Então, aonde é que a gente começa o conserto de tudo isso? Onde está a solução para todas essas problemáticas do mundo? Voltar os olhos para nós mesmos. Que nós não sejamos mais uma pessoa, mais um espírito, mais uma mente a atear fogo no mundo. Então a paz, como disse Jesus antes de ser crucificado, respondendo a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Eu vim aqui para conquistar corações. Então a paz e a mudança da nossa casa planetária, ela começa a acontecer na medida em que nós mudamos. É fácil mudar? Não é muito, não. A gente tem que ler, reler esse evangelho, entrar em oração, colocar o nosso orgulho no bolso, muitas vezes, e mesmo quando vier controlar os nossos impulsos, porque quando vier aquela vontade de responder, a gente ter o controle das nossas emoções. E a gente vê que hoje, essa ansiedade que campeia na sociedade tem o seu fundamento no medo e na raiva. Então, é preciso tratar as emoções também. Eu sempre falo aqui, a gente procura no evangelho, procura na prece, procura em tratamentos espirituais, mas se isso não está ajudando muito, procure uma terapia. Vá entender de você, vai ter autoconhecimento. E autoconhecimento a gente só adquire através de terapia. Sozinho não dá para fazer esse trabalho todo. Não dá. Você pode depois continuar ele, mas você tem que fazer esse trabalho. Por quê? Porque nós não conseguimos nos olhar exatamente como somos. Porque a gente tem um mecanismo aqui chamado mecanismo de defesa do ego, que não permite com que a gente acesse determinadas coisas dentro de nós. Então nós precisamos de uma outra pessoa que nos veja. Nós precisamos nos projetar em alguém para que a gente possa se ver. Hoje em dia, as ciências psicológicas estão muito adiantadas. Tem muita ferramenta que dá para usar. Tem várias ferramentas. Não é só fazer uma psicologia, uma psicanálise clássica. Não, gente, tem muita coisa. Dentro da psicanálise contemporânea mesmo, dentro de outras técnicas que já foram trazidas, tem muito recurso para fazer esses trabalhos. E hoje em dia é uma coisa que é bem divulgada, não é uma coisa que se tinha antigamente. E por que isso está acontecendo agora? Por quê? Porque há uma necessidade dos espíritos aqui de darem um salto evolutivo, porque a Terra já está mudando sua energia e é visível como a gente sente as alterações até no nosso físico disso. E nós temos que acompanhar. Então, tudo é perfeito na obra divina. Então, Deus agora nesse momento permite que todo esse conhecimento comece a vir até nós. Para quê? Para ajudar as coisas a andarem mais rápido. Que a gente não tenha que esperar mais uma encarnação para começar tudo de novo. Então a gente deve aproveitar a oportunidade dessa.
E não tem uma coisa que vai nos trazer tanto bem-estar quanto a nossa autorrealização, quanto esse autoconhecimento. É muito bom a gente se conhecer. Na medida em que quando eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço Deus. Por quê? Porque Deus não habita lá no alto, Ele está aqui. E na medida que eu vou me descobrindo, eu vou descobrindo também Deus dentro de mim. E as forças que estão aqui muitas vezes, paradas que a gente nem sabe que tem. Então é muito importante que nós sigamos por essa trilha. Isso é seguir Jesus. Vai fazer com que a gente desenvolva habilidades psicológicas, principalmente a da coragem de segui-lo, mesmo quando o mundo está distorcendo suas palavras e querendo achar normal, agora se normatiza tudo, coisas que estão erradas. Como eu sempre falo aqui, o que era errado no passado continua sendo errado no presente. E o que era certo continua sendo certo. Não adianta a gente querer ficar distorcendo as coisas para justificar. Porque nós estamos vendo que tudo que foi distorcido, a gente está vendo que não funciona pelo resultado que traz. Não está trazendo um resultado bom. Então, a questão aqui não é amar mais o pai, ou a mãe, ou o filho do que a ele, de não ser digno. Não, ele está falando de amar o conhecimento, trazer o comportamento acima de que se o outro gosta ou não. Porque muitas vezes vai falar, você está no mundo, você deve fazer isso, e você tem a coragem de dizer, não vou fazer. Não vou por esse caminho. Mas você precisa dar o troco, você precisa revidar. Não vou fazer. Então nós temos que ter coragem de viver o evangelho. Porque o mundo vai falar para a gente agir de outra forma. E nós precisamos ter esse conhecimento e saber de que quando nós seguimos esse mestre, a gente deve seguir os seus ensinamentos porque eles são seguros. A conduta que a gente leva, seguindo o exemplo de Jesus, é muito segura. Então, às vezes a gente tem dúvida do que vai fazer. Será que eu tomo a decisão X ou Y? Eu sempre me pergunto, eu costumo fazer isso, se fosse Jesus, como que ele faria? Conhecendo do evangelho, de como ele se comportava, como ele faria? E geralmente a resposta vem, porque Jesus ia fazer de tal forma que não me prejudicasse, mas que também não prejudicasse o outro. Porque ele tinha sempre esse cuidado de saber que, mesmo que eu vá me defender de alguma coisa, na minha defesa eu não devo prejudicar. E ele ensinou isso claramente quando Pedro foi em sua defesa e cortou a orelha do soldado. Você pode me defender, mas não agrida o outro. Porque se você o ferir com ferro, você terá que ser ferido pelo ferro também. Então, é esse o cuidado que a gente deve ter nos nossos relacionamentos com qualquer pessoa. Que a nossa defesa ou a nossa satisfação não venha nunca colocar o outro em desvantagem, em descrédito, ou até ferir o coração do outro. Porque não adianta, gente, isso é lei. O que você causar no outro é responsabilidade sua. O que você ensinar para o outro é responsabilidade sua. E isso, existe uma lei de ressonância, isso volta para nós. Isso volta para nós, com certeza. Então, que a gente comece agora a dar mão de tudo que possuímos
para ser discípulos de Jesus? O que é que nós possuímos que nós precisamos dar de mão? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência. Tudo isso nós precisamos dar de mão para poder ser discípulos de Jesus. Não é fácil seguir o Cristo, não. E muitas vezes vai doer na nossa alma. E muitas vezes a gente vai querer revidar. E muitas vezes a gente vai querer até fazer justiça com as próprias mãos. Mas aí a gente tem que lembrar que quem é o mestre? E o que é que ele está pedindo? O que é que ele ensina? É a hora que a gente vai ter que dar de mão de tudo isso que nós temos carregado até hoje. Mas que também é a causa dos nossos sofrimentos até hoje. Então, é uma coisa que um método que já foi usado que não deu certo. Então, se a gente quer um futuro diferente, se a gente quer ter uma manhã diferente, nós precisamos começar a fazer diferente também hoje, para ter outro resultado. Isso é lógica. E que a gente pegue, então, como diz Jesus aqui, a nossa cruz e ir em seguimento com ele. Porque ele também teve que enfrentar o mundo. Um mundo de ideias, um mundo que, por causa da lei de amor que ele veio pregar, colocou ele no madeiro. Colocou ele na situação que colocou. Mas a verdade, o amor, ele é tão brilhante que os séculos passaram. Agora já são 2 milênios da vinda dele aqui. E nós estamos aqui ainda hoje falando dele. E todos aqueles que o condenaram, que o condenou, aqueles que estiveram diante do juízo, onde estão? Os grandes feitos dos grandes reis. E, no entanto, as suas palavras não passaram e não passarão. Ficarão aqui, indeléveis, porque são palavras de vida eterna. E foram reafirmadas por outros que vieram. Porque se a gente pegar o conceito de Jesus e pegar dentro do budismo, dentro da Seishonoye, nós vimos outros profetas que apareceram dentro de Krishna, de Shiva, de tantas culturas, dos profetas antigos. A gente vai ver que eles falam sempre a mesma língua. Os ensinamentos são os mesmos e todos eles convergem a dizer que nós encontremos Deus dentro de nós. E por isso, para que a gente consiga fazer isso, é seguir Jesus, no nosso caso aqui. E ele mesmo disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho por onde nós, através desse comportamento que ele nos mostra, que nós vamos chegar a um objetivo mais lá na frente. E a gente pede a ele que nos dê força. Porque muitas vezes nós vamos ter que fazer com que o nosso coração se diminua, fique muito, muito pequenininho. Que a gente abra mão de muitas coisas em prol da verdade e em prol da honestidade que a gente tem em relação às questões morais da vida. E que Jesus possa abençoar a todos nós, na nossa intenção aqui de aprender, de servir, e que Ele nos fortaleça, nos dê a coragem para que nós possamos enfrentar a vida, para que nós não só saldemos os nossos débitos de consciência, mas que a gente não traga mais débitos de consciência que vão mais tarde nos fazer sofrer. Porque depois que deixarmos o corpo físico, nós vamos nos encontrar.
com aqueles que nós amamos, mas também com aqueles com os quais nós tivemos problema. E aí vamos olhar para trás e vamos pensar em tudo que foi vivido aqui. E esse dia chega para todos. E que a gente possa, quando chegar esse dia, olhar para trás e dizer, olha, eu fiz o melhor que eu pude. E que a gente não tenha que pedir tanto perdão. Que nós preparemos o nosso coração, inclusive, para entender aqueles que muitas vezes erraram conosco e a compaixão daqueles com os quais nós erramos com eles. Então nós já temos que começar a pensar mais lá na frente, sabedores de que todo nosso ato aqui vai ter uma consequência. E essa consequência virá mais dia, menos dia. E que nós estejamos preparados para isso. E é por isso que nós pedimos a Jesus que não solte das nossas mãos, porque nós precisamos muito desse conhecimento e desse amparo para que nós possamos seguir esse caminho de amor e de luz. Que assim seja. Eu faço votos que o esforço de cada um de nós aqui, porque eu sei que é um esforço, como é meu também, seja abençoado, porque nós estamos num momento planetário de muita decisão. É a decisão que a gente vai tomar se nós vamos permanecer evoluindo ou se nós vamos estagnar aqui no tempo e no espaço. Porque Deus não força nada de ninguém. É sempre o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio são nossas escolhas. E que nós saibamos aproveitar essa encarnação aqui e fazer boas escolhas. É o que eu procuro fazer para mim e é o que eu desejo para vocês também. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pelo carinho. Tô vendo aqui os nominhos conhecidos aqui todos. Muito obrigada pela presença, de terem ficado aqui até o fim. Não esqueçam de curtir esse vídeo depois que ele vai lá pro feed. Já vai ser publicado já já, porque assim alcança maior número de pessoas. E se você gostou desse evangelho, compartilhe com aqueles que você ama. Tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Segunda-feira, 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Curta o vídeo lá no YouTube também. Tá bom? Um grande abraço.